Olá, pessoal. Esse é o Santa Contingência, seu podcast sobre análise do comportamento e psicologia. Meu nome é Milena, sou analista do comportamento, acompanhante terapêutica e consultora organizacional, além de criadora do GEAC-PP. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, eu sou psicólogo analista do comportamento. Também sou um dos criadores do grupo de estudos em análise do comportamento de Presidente Prudente e trabalho como psicólogo clínico. Antes da gente começar o episódio, a gente tem que pedir desculpa para vocês, porque no nosso cronograma o episódio era para ter saído na semana passada, mas nós tivemos um problema técnico e infelizmente o episódio precisou dar uma atrasadinha. Então, nos desculpem quem estava esperando o episódio, mas ele está saindo agora para vocês. E hoje, como vocês já devem ter percebido, iremos falar sobre terapia online, que é uma das modalidades que mais cresce no Brasil. Pode ser para muitos uma felicidade de estar cada vez mais entrando nesse campo e para outros a infelicidade de estarmos num contexto que nos exige cada vez mais nos aprofundarmos nas plataformas digitais. Claro que nós tivemos uma importante influência aí do Covid-19 que impossibilitou a maioria dos trabalhos presenciais. E para isso os psicólogos tiveram que se adentrar no ambiente online. Só que de alguns anos para cá, a prática online já estava bem recorrente para alguns psicólogos. A gente conhece alguns psicólogos que já estavam fazendo atendimentos online regularmente. Então, talvez seja um ambiente novo, um contexto novo para alguns profissionais, mas para a psicologia em si não é novo. A psicologia online já é uma realidade há muito tempo. Apesar de ter uma resolução novíssima, né? A gente tem uma resolução aí dentre as mais recentes da constituição de uma prática profissional. Mas o que é mais importante da gente discutir aqui é a funcionalidade, os benefícios, as dificuldades mediante a essa prática. Então, comecemos entendendo no que se configura as terapias online. Muito se entende que seja apenas videochamadas ou algo desse tipo, mas dá para perceber que já existia assim, uma prática e hoje em dia também existem outras práticas mediante o uso da tecnologia. Não é só a videochamada. Existem conversas por ligação, existem salas de bate-papo, conversas atrasadas, que seja por envio de mensagens. Tudo isso se configura nesse campo da terapia online. E é extremamente interessante pensar nessa nova configuração do trabalho, porque os psicólogos foram muito pouco preparados para esse momento. Claro que ninguém previa isso, mas não existe matérias dentro das universidades preparando um psicólogo para atendimento online. Hoje em dia a gente já vai ter que conversar sobre isso, porque os cursos vão ter que se desdobrar para trazer essa nova realidade que foi extremamente abraçada por vários profissionais. Então, assim, e o quanto nós, profissionais já formados, tivemos que variar o nosso comportamento para se adaptar a essa realidade. A gente estava até discutindo em um dos nossos grupos de estudo o quanto o psicólogo tem que saber um pouquinho de cada coisa hoje em dia para conseguir manter o seu trabalho. Então, assim, não é só ler os livros de análise do comportamento, conhecer as técnicas, saber fazer uma análise funcional. Hoje em dia você tem que entender um pouquinho de internet, você tem que entender de tecnologia, você tem que entender qual é o melhor programa para você fazer seus atendimentos online, você tem que saber um pouquinho de marketing para se divulgar frente a todo mundo se divulgando junto com você. Então, assim, o quanto o psicólogo teve que variar o seu próprio comportamento para suprir a falta presencial, né? Então, é bem interessante ver que a psicologia está andando e está evoluindo nessa questão. E já queria jogar aqui uma questão para que a gente já pudesse iniciando os nossos questionamentos e até que você que aí também está nos ouvindo também vá se questionando. Nós fomos educados e aprendemos a lidar com a terapia presencial, terapia do contato, e hoje nos vemos de outra forma. Quais seriam os requisitos que a gente poderia levantar necessários para um terapeuta
adentrar tais tecnologias? Qual seria o requisito necessário para iniciar uma terapia online? Para um terapeuta, mas também vale pensar depois também para o cliente. O primeiro requisito para isso é, obviamente, estar matriculado no conselho do seu estado, e também ter o seu cadastro no EPC. O EPC, ele funciona através de uma resolução do CFP, a resolução número 11 de 2018, que autoriza a atuação de serviços psicológicos por meio desse cadastro. Ou seja, o EPC ele funciona como uma sistematização e uma autorização para que o psicólogo ofereça seu trabalho online. Então, era obrigatório, e ainda é obrigatório esse cadastro. Só que no meio da pandemia, nós tivemos um número muito grande de pessoas se cadastrando no EPC, e em uma certa janela de tempo ficou liberado que o psicólogo poderia atender sem a confirmação do EPC. Só que agora, como já passou esse pico de cadastros, etc., ainda é imprescindível que o psicólogo espere a confirmação para começar a oferecer seus serviços online. Acho que esse é o primeiro ponto que o terapeuta deve ter para começar o seu processo. Acho que esse talvez seja o primordial, né? Pelo menos aparato técnico inicial seria esse. Acho que uma coisa que a gente vem percebendo muito nos nossos grupos online, que não se configuram como terapias online, mas que nos fazem entender um pouquinho das plataformas, é a necessidade de uma boa conexão, horários e locais adequados para que você possa realizar o atendimento. O psicólogo tem consigo uma necessidade e um zelo pelo sigilo e não pode de maneira alguma quebrá-lo mediante as tecnologias. Então, mesmo nessa constituição, a gente tem que prezar por zelar do bem-estar do cliente, mas ao mesmo tempo mantendo os dados de maneira sigilosa. Então, tem que verificar se a plataforma oferece alguma segurança criptográfica, se tem algumas outras coisas do quais vai fornecer algum tipo de dados. Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. E não fazer uso de forma banal, né? Porque a gente sabe que existe a demanda, existe a necessidade por parte do cliente, e muitas vezes é mais fácil partir para as vias mais simples. Ligar, mandar um WhatsApp e talvez banalizar o atendimento, se tornando uma conversa mais informal. E não é isso que a terapia online preconiza. É extremamente importante e legal que tanto o terapeuta quanto o cliente estejam de fone de ouvido, né? Porque para manter essa questão do sigilo mesmo, é extremamente importante que o terapeuta tenha um local em casa para se trabalhar, um local de silêncio, um local bem iluminado, um local onde ele não vá ser interrompido no meio da sessão com alguém entrando no quarto. Isso é um rigor que a gente tem que ter também na clínica. A gente tem que tomar cuidado para que ninguém entre na nossa sala enquanto a gente está atendendo. Nós devemos transpor as mesmas regras e os mesmos rigores para o atendimento online. E já é bem legal para a gente falar isso, que assim, não é porque a terapia está acontecendo de forma online que ela vai ter menos seriedade ou menos comprometimento com a terapia presencial. Talvez já respondendo um pouquinho do título do episódio, a terapia, as técnicas, o conhecimento teórico, metodológico e etc. continuam o mesmo. Nós estamos falando aqui de uma mudança de contexto, uma mudança de cenário, e não uma mudança de técnica psicológica. Então, o psicólogo tem que prestar atenção também em se olhar, entender que é o mesmo trabalho, é só um contexto diferente. Acho que umas análises recentes do quais tanto eu quanto o Guilherme temos entrado em contato em relação ao uso de técnicas versus análise e entendimento do verbal. E eu acho que aqui se faz fatídico o quão necessário é
a gente se desprender de técnicas, não deixar de usá-las, mas talvez entender que uma análise de um verbal, análise do que o cliente está falando, ensino de modelos, tudo isso se dá de outras formas que não só a aplicação de técnicas, não é só o uso de papel e caneta, não é o uso de um protocolo, não é só isso. Não estamos invalidando o uso disso, mas porém não é só isso. E mesmo isso também dá para ser feito de outras formas. É bem interessante pensar, e uma das coisas que a gente vem discutindo e que eu venho pensando e falando para algumas pessoas, é que a psicologia nunca mais vai ser a mesma depois. Acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, mas a psicologia em si também nunca mais vai ser a mesma depois desse período. Nunca se falou tanto em terapia, nunca se falou tanto em atendimento psicológico, nunca se falou tanto em terapia online. Eu, por exemplo, eu trabalho como psicólogo clínico e eu não tinha prioridade em trabalhar com clientes de forma online. Claro que um cliente quando viaja, eu tinha alguns clientes que estavam se preparando até para mudar de país e, obviamente, a gente iria abarcar o atendimento online frente a isso. Mas me cadastrar para atendimentos online com novos clientes não era a minha prioridade. E nesse momento, eu também tive que me adaptar a esse novo contexto. Então, vai ser extremamente interessante porque essa nova geração de profissionais já vai vir com esse novo arcabouço de novos contextos, novas formas de se trabalhar, novas oportunidades também. Porque quando a gente fala também da terapia online, é muito mais democrática, né? A gente tinha alguns... Por exemplo, diversas vezes clientes dizendo que tinham até questões de queixa, por exemplo, assim, eu não sei se eu tenho coragem de estar presencial com um psicólogo, tenho muita vergonha, ou além do custo da terapia, eu teria um custo para me locomover. Então, assim, a terapia online pode se configurar de uma forma muito positiva nesses casos. Então, a gente já falou um pouquinho que o terapeuta precisa estar cadastrado no EPSI, falamos um pouquinho também da organização e agora a gente precisa falar um pouquinho questão de equipamentos e etc. Fica muito claro que tanto o psicólogo quanto o cliente eles devem ter um equipamento tecnológico, isso pode ser um celular, um tablet, um notebook, e esses dois equipamentos precisam estar com internet e preferencialmente com a câmera ligada, né, com a câmera integrada. Obviamente a internet tem que ser de uma boa qualidade para que não se perca o atendimento, não se perca ali o contato no meio da sessão. E também é muito importante que o psicólogo escolha a plataforma do seu gosto, né? Nós no GEAC Online fizemos um pouco essa busca por uma plataforma legal e fácil de ser usada, né? Porque a gente tem que entender que alguns clientes não vão saber mexer com tecnologia. Então, por exemplo, nós adoramos o Google Hangouts. É uma plataforma que é fácil de mexer, uma plataforma segura, uma plataforma que você não precisa ter um aplicativo instalado, ele vai através do navegador. E é bem simples, você manda o link e o cliente aceita o convite para participar da videochamada. Ou, no caso, pra gente do grupo de estudo. Mas eu acho que existem outras também, do qual eu fiz uso em alguns cursos, em pós-graduação. Existe o Zoom, que também é uma plataforma bem legal. Existe um valor empregado nisso, mas é uma plataforma super interessante, do qual dá para você habilitar o uso da câmera, o uso do áudio do outro também, e consegue também interagir com a tela do outro. Você consegue tanto espelhar a sua tela, quanto interagir na tela do outro. Isso é bem interessante. O Zoom ele é muito legal, muito interativo, só que a gente sabe que ele teve alguns problemas de segurança no começo dessa pandemia, etc. Eu não sei como tem funcionado isso, se eles já sanaram ou se eles justificaram e falaram sobre métodos e questões que eles iam fazer para melhorar a segurança. Então eu acho que o Zoom é uma plataforma legal, mas que quem quer trabalhar através dela pode dar uma pesquisadinha melhor para ver como andam as coisas. Eu acho interessante e bem fácil também que tem alguns psicólogos que atendem via videochamada no WhatsApp.
Todo mundo tem WhatsApp hoje em dia, é bem democrático também, acho bem interessante esse atendimento pelo WhatsApp. Só que é aquilo que a Milena falou um pouco no começo, é tentar manter aquilo como um setting terapêutico, trabalhar com o cliente essa questão do vínculo terapêutico, né, através do WhatsApp. Sei que algumas pessoas têm o WhatsApp para diversas funções, e aí nós teríamos que colocar a terapia dentro disso também. Então isso pode se configurar como um desafio, mas é uma plataforma e uma ferramenta que é muito mais fácil de ser usada. Então pode servir também como ferramenta para clientes que não conseguem acessar outros tipos de tecnologia e ou aplicativos. Então essas são as principais configurações para que um atendimento online aconteça. Não existem novas determinações para o psicólogo, porque é o mesmo trabalho que a gente faz presencial. Então as determinações são sempre as mesmas. Estude, leia teoria, faça supervisão, participe de grupo de estudo, faça terapia, entre em contato com outros profissionais. Essas são as coisas que funcionam para o presencial e para o online também. Nós sabemos e a gente viu vários psicólogos compartilhando ultimamente umas imagens da cientista sem jaleco, uma pessoa que a gente gosta muito e é ouvinte do nosso podcast também. Ela tem uma imagem, um textinho bem legal que fala que confusão na teoria significa confusão na prática. Então, assim, é um psicólogo bem fundamentado na sua abordagem, bem fundamentado na sua metodologia, não vai ter problemas em trabalhar nem no presencial, nem no online. E aí fica a pergunta que nos é necessária. Já tenho tudo isso preparado, já sei o que é necessário para iniciar um atendimento online, já tenho um local reservado com um horário, tudo bonitinho, não vai ter nenhuma interferência, vai ter garantia de sigilo. Já escolhi a plataforma, o que falta agora é entender como eu acesso ou como eu entro em contato ou como o meu cliente entra em contato comigo. E aí fica agora como que o cliente adentra a terapia online ou como que o cliente se configura na terapia online. Já respondendo de antemão um pouquinho do que eu penso disso tudo, eu acho que a gente tem que entender que existem, pelo menos no panorama atual, duas situações. Clientes que eram do presencial, já tinham contato que já tinham uma relação terapêutica, que já estavam acostumados com um setting terapêutico e que foram transferidos e que estão agora em atendimento online. E clientes que estão procurando atendimento online, seja por demandas que já existiam, sejam por novas demandas mediante situação atual. E aí, como se configura isso tudo e como se configura a terapia online nisso tudo? Então, o cliente chega na terapia e ele vai ser trazido para a terapia por uma queixa, por um sofrimento. Isso permanece o mesmo. Nós temos o mesmo objetivo de ajudar o cliente a entender o contexto no qual ele está inserido, entender quais são essas contingências que estão trazendo sofrimento. Então, assim, como esse exemplo que a Milena deu, eu tenho pacientes que foram transferidos para o online e pacientes que começaram online agora. E eu percebo que são coisas iguais, assim. Eles vêm com as suas mesmas queixas, com as suas demandas, e a gente tem que trabalhar em cima disso. E já falando um pouquinho da minha experiência profissional, a única dificuldade que eu tenho enquanto terapeuta online atualmente ainda são questões de acolhimento. Porque quando a gente está no presencial e um cliente chora, por exemplo, é muito mais fácil, a gente vai, senta perto, oferece o lenço. A FAP fala muito, por exemplo, de olhares diferentes, o jeito que o seu corpo se porta de maneira diferente. E no online, às vezes, eu me senti muitas vezes querendo acolher o cliente de uma maneira mais corporal e afetiva, e tive que fazer isso através do verbal. Então, assim, e muitas vezes essa questão me pegou um pouquinho. Eu falei, caramba, sinto falta do presencial, sabe? Porque no presencial eu já tenho esse acolhimento mais treinado. Então, no online, quando eu me deparei com essas questões no comecinho, foram mais dificultosas. Diria que essa foi a minha única dificuldade em transpor os atendimentos presencial para o online. Essa questão do acolhimento, mas que, obviamente, eu já estou ficando mais adaptado a essa resposta. Eu acredito assim,
que existe aí uma necessidade do terapeuta se adaptar ou de ter novos comportamentos mediante a esse cenário e que muitas vezes são reforçados por uma questão até de privação. Suponha-se que o cliente do outro lado está privado do contato com seu terapeuta e de ter algum tipo de atendimento e, mediante a esse contexto, ele consegue obter esse reforço. Aqui não vem ao caso se é em maior ou menor magnitude em relação ao contexto presencial, mas ele está tendo algum reforço mediante essa situação toda. E então é óbvio que é fatídica e é necessária a terapia, mesmo em relação aos contextos online. E aí, pensando um pouquinho para outras demandas mais severas, atendimento com crianças e indivíduos do espectro autista, atendimento com pessoas esquizofrênicas, algum desses tipos de atendimento. Como será que eles vêm se configurando nesse cenário? Por exemplo, nós sabemos que algumas pessoas com queixa de depressão, ir para a terapia também é uma forma de ativação comportamental. Então, tem um custo ali da resposta, da pessoa se arrumar, tomar banho, pegar o carro, pegar o ônibus e ir para a terapia. Isso é bom também, a pessoa está entrando em contato com outras contingências. Nesses casos, a gente fica um pouco restrito, nosso comportamento fica restrito, porque essas pessoas estão dentro de casa, em isolamento, e aí muitas delas aproveitam essa inércia comportamental para desistir da terapia, e a gente não tem nada o que fazer, porque a gente não tem como ir na casa da pessoa obrigá-la a fazer terapia, então a gente fica um pouquinho com mãos atadas, né? Uma das dificuldades também desse período é o atendimento com crianças. E nesse caso a gente volta um pouquinho para a época da modificação de comportamento, que a terapia infantil, na verdade, era realizada com os pais. Então a gente faz orientação de pais para que os pais apliquem a terapia, entre aspas, com os filhos. Então a gente faz essa questão, acolhe os pais, vê demanda, faz análise funcional, etc. E através do comportamento dos pais vai mantendo as intervenções. O que não seria ideal nesses casos. O ideal seria a terapia presencial com a criança em si, porque a gente sabe que tem algumas crianças que realmente precisam do apoio psicológico, mas é a configuração que a gente tem. Infelizmente, a gente tem que cumprir as normas de isolamento social, então é a forma como alguns psicólogos infantis acharam para continuar o seu trabalho. E eu acho que é nesse cenário que eu fico muito feliz que a gente tenha modelos de terapia como a DBT, do qual se preocupa com ampliar sua gama de atuação, a gama de atuação do psicólogo ou do atendimento em si, para além do cenário clínico, onde está você e o seu paciente. Ela se configura em grupos, se configura em outros cenários também. E eu acho que nesse momento é cada vez mais necessária modelos como esse, do qual, além do atendimento online, do atendimento clínico, o psicólogo também venha se preocupar com outros tipos de auxílio. Talvez entre aí nesse quesito que o Guilherme apontou. É necessário, se você tem um cliente que já está em atendimento online, que vem te relatando dificuldades na relação em casa ou alguma situação assim, que você também vai auxiliar que ele se faça presente online, que é o que é necessário nesse momento, com outras pessoas também, que não só você, psicólogo. Então, que você coloque ele em contato com amigos, parentes, pessoas afins, e que você crie uma rede de apoio nessa situação também. E aí, por isso que eu fico muito feliz com modelos como o da DBT, do qual nos ensina como manejar todos esses contextos. E também ver, se for possível, que esse indivíduo continue tendo acesso aos seus outros reforçadores. Vamos supor um indivíduo que era ativo tanto no trabalho, quanto no estudo, e que ele também possa ter acesso a esses contextos. Que a gente também possa se fazer presente
ensinando ou sendo modelo nesses contextos também. É muito importante a gente deixar claro que o atendimento presencial e o trabalho presencial do psicólogo não foi proibido. O CRP e o CFP, eles orientaram que nós tivéssemos essa postura de transferir o trabalho presencial para o online. Só que tem alguns casos, como manejo de crises, ideação suicida, casos onde a relação terapêutica depende do contato físico, até para manutenção e para prever e controlar, né? Sei que algumas pessoas não gostam dessas palavras, mas prever e controlar certos comportamentos autolesivos, o trabalho presencial pode ser mantido. Então, tomando vários cuidados. Eu não vou lembrar exatamente quem foi, mas eu vi um seguidor do Santa Contingência no Instagram postando esses dias, quando o cliente não tem internet, aí assim, janelas bem abertas, distância segura, o álcool em gel, para que todo mundo tenha acesso. Então são essas medidas que a gente também tem que deixar reforçadas para que, caso você precise fazer atendimento presencial, que você tome esses cuidados, né, pela integridade do seu trabalho, da sua pessoa e do seu cliente também. E retomando um pouquinho do que a gente estava falando sobre o que é necessário para o terapeuta, o que é necessário que o terapeuta tenha cuidado, eu acho que aí entra uma coisa muito importante, já ligando com o que o Guilherme falou há pouco, é se atentar à necessidade do seu cliente. Então, na escolha da plataforma, vale muito do manejo do terapeuta numa plataforma que ele se sinta à vontade. Mas, ao mesmo tempo, vale muito do manejo do terapeuta entender qual é a plataforma necessária para o cliente dele. Então, se eu tenho um cliente que tem uma dificuldade maior com a tecnologia, com o uso das tecnologias, eu devo usar uma plataforma mais simples, mais simplificada. Agora, se eu tenho um cliente que é mais rebuscado, que ele conhece, que ele talvez até já indicou alguma plataforma, caiba a mim também procurar e ver se aquela plataforma também é cabível a ele. Então, a gente tem que também tentar encaixar o cliente mediante as nossas plataformas. Então, nós fizemos um percurso falando de algumas situações que o psicólogo pode enfrentar nesse atendimento online, falamos do que ele precisa fazer para começar o trabalho e também sobre as plataformas. Agora, uma coisa que a gente vem discutindo dos nossos grupos, que eu acho que é interessante dizer, é do trabalho em si, da relação terapêutica, como que funciona no online, se tem diferença, se é igual. E a gente estava até conversando se existia alguma dificuldade de estabelecer vínculo no online, se era diferente do presencial. E a gente chegou à conclusão que não, que o vínculo se estabelece através da relação terapêutica, vai se estabelecer, obviamente, da confiança estabelecida entre psicólogo e cliente, ou seja, depende muito mais de como o psicólogo vai levar o processo terapêutico do que o contexto em si. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas ficaram ansiosas para atender online, para trabalhar nessa configuração, e sei também que a gente já está num time diferente, que todo mundo já está trabalhando online, mas a gente sabe que algumas pessoas ainda estão receosas em entrar nesse novo contexto da psicologia. Então, eu acho importante dizer que, a gente já falou, mas vamos falar de novo, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, o modo como a gente vai lidar, fazer uma análise funcional, entender o comportamento, não vai mudar. O que vai mudar é a interação, obviamente, nós vamos estar separados por uma tela, só que a relação terapêutica vai se estabelecer de modo igual se estabelece no presencial, através de respeito, de audiência não punitiva, de acolher a demanda do cliente, de escutar com empatia, etc. Eu sei que eu já devo estar cansando de falar sobre modelos e práticas da análise do comportamento que nos fundamentam nisso tudo. A gente já falou sobre o poder e a necessidade de análise do verbal. Então, eu acho que tanto para entender o que o cliente está emitindo, como para nós, o que a gente deseja comunicar ao cliente, é muito importante que a gente faça essas análises. E isso, seja no presencial, seja no online, vai se configurar da mesma forma. E eu acho que é aí que se fundamenta a relação terapêutica, a relação terapeuta-cliente. No acolhimento. E esse acolhimento que o Guilherme falou há pouco, de às vezes sim, existe a dificuldade do contato,
mas que isso pode ser suprido com a fala. Eu posso dizer, comunicar para o meu cliente que eu estou tendo essa dificuldade e acolher ele de outra forma. Eu posso discutir, fazer análises, propor discussões em cima de alguns desconfortos que podem surgir e talvez a partir daí surgir algumas análises também. Então, o verbal eu acho que ele sempre se fez essencial para ser analisado, seja no presencial e no online, e agora não tem para onde fugir. A gente tem que analisar, tem que entrar em contato com os verbais. Eu acho interessante também falar sobre um aspecto bem simples, mas que pode fazer toda a diferença, que é o olhar do terapeuta. Então, assim, a gente sabe que quando a gente está olhando para a tela, nós não estamos olhando para a câmera, então o olhar fica diferente. Quando a gente olha para a câmera, seria o nosso olhar nos olhos. Quando a gente olha para a tela, o nosso olhar está um pouquinho mais para baixo. E acho interessante isso porque surgiu essa discussão no nosso grupo de estudos, o quanto é importante a gente tentar manter o olhar para a câmera, né? Para tentar emular esse olhar olho no olho, tentar passar através do olhar um reforçamento natural ou uma questão empática, uma questão mais calorosa também. Eu achei que isso foi extremamente sutil, extremamente importante, porque o olhar é muito importante, o olhar diz muitas coisas. Então, manter o olhar nesses tempos de tecnologia é bem interessante e faz com que o cliente se sinta acolhido também. E também acho importante do terapeuta explicar o uso da tecnologia. Olha, eu vou usar a câmera para quando eu precisar me direcionar a você, eu vou fazer o uso do teclado quando eu tiver que fazer alguma anotação, eu vou explicar um pouco dessa interação com a tecnologia, para que o cliente não se sinta em nenhum momento desconfortável com o uso disso tudo. Ou que um olhar desviado seja entendido como desatenção, ou que não está ligado no que está acontecendo no momento presente, né? Então é legal a gente minimizar essas possíveis dificuldades que possam vir a impedir uma relação terapêutica forte e curativa. Sabemos que a terapia em si, seja ela no presencial ou no online, muitas vezes se faz dificultosa para algumas pessoas, seja por valor empregado, seja por disponibilidade ou até mesmo por outros fatores. E aqui a gente queria apresentar um pouquinho da terapia online e mostrar que ela é sim uma possibilidade, que ela é sim válida, que ela é sim funcional, e dizer para você, terapeuta, seja você que já estava configurado no atendimento presencial ou que estava tentando iniciar seus atendimentos, que a terapia online se faz também presente, se faz aí disponíveis para vocês e que não se acanhem, porque as dificuldades aparecem, mas existem diversas plataformas para nos sanar em relação a isso, inclusive o próprio CRP e CFP estão se preparando e vem publicando acerca disso. Mas também dizer para que você também não se acanhe, seja você psicólogo ou não, de iniciar ou de dar continuidade aos seus processos terapêuticos no online. A gente sabe que existem aí essas dificuldades, mas que a gente possa dar continuidade. O importante é que nós, profissionais, também temos que nos cuidar. Obviamente, nós estamos vivendo uma situação muito difícil e muito desafiadora para várias pessoas. E isso aumentou o número de procura pela terapia online, né? E a terapia online se configurou aí como uma forma de ajuda para essas pessoas. Então, a gente teve vários projetos de tanto atendimento gratuito quanto de atendimento com valor simbólico, de atendimento específico a profissionais de saúde. Então, assim, isso é só mais um passo que a psicologia está dando dentro dessas tecnologias. Por isso que eu acho que essas questões vão ser muito marcantes para nós, porque a terapia online está abrindo uma gama muito grande, uma visibilidade para a psicologia. Acho que a gente, enquanto psicólogo, passou muito tempo dentro dos consultórios e pouco tempo, talvez, se aprimorando nessas tecnologias um pouco mais democráticas do nosso trabalho. Então,
o momento é difícil, mas eu fico feliz da psicologia estar andando para um campo de evolução. Nós falamos um pouquinho disso no episódio passado, de como a quarentena foi muito nova pra gente e como nós não tivemos treino prévio para isso. Então, é extremamente normal que nós tenhamos dificuldades nesse período. Então, a gente tem que olhar para os nossos próprios comportamentos, entender o que está acontecendo. Se a gente não estiver lidando de uma forma muito legal, procurar terapia também. Acho que é bem importante nos colocar nesse papel de clientes também. E a terapia online pode ser uma configuração também para esses profissionais que precisam de acompanhamento psicológico. E fica, então, a importância de a gente entender que o psicólogo sempre se fez necessário no contexto histórico. A gente já teve um episódio falando sobre isso, de diversos contextos onde a análise do comportamento se fez presente. E não é devido a uma pandemia que a prática profissional do psicólogo vai se findar ou vai parar. A gente só precisa, ao mesmo tempo que estamos cuidando de nós, também procurar cuidar do outro da forma que seja necessária. Então, a gente veio aqui um pouquinho falar exatamente sobre isso. Então, que fica aqui de novo para dizer que funciona e que a gente precisa dar continuidade na história da análise do comportamento, na história da terapia. Então, respondendo à pergunta do episódio, terapia online funciona sim. Terapia é com psicólogo, então também a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Procurem profissionais que estão cadastrados nos conselhos, que estão cadastrados com o EPSI também. Sei que não é muito fácil para os clientes terem contato com isso. E se você está procurando um psicólogo, é importante que você faça uma busca também no currículo dessa pessoa, etc. A terapia online funciona tanto quanto a presencial. Nós estamos falando só de uma troca de contexto, uma troca de setting e não uma invenção nova da psicologia. Nós temos o mesmo rigor metodológico, científico, o arsenal técnico que a gente tem nos presenciais. Se você tem dúvida quanto ao atendimento online, tem várias resoluções do CFP. O CFP escreveu também várias notas, vários psicólogos que estão fazendo um trabalho bem legal online, se divulgando, mostrando práticas de trabalho. Então a psicologia ganhando cada vez mais espaço nesse novo momento e dentro dessas tecnologias que são tão importantes no nosso cotidiano. Psicólogos, o nosso trabalho não pode parar. Nós temos uma grande importância na vida dos nossos clientes. Então, assim, vamos continuar oferecendo o nosso saber e o nosso conhecimento para eles, para os novos clientes. Então, por isso que a gente tem que estar no online, a gente tem que estar se mostrando o nosso trabalho, mostrando que a nossa prática é válida e relevante. Então, assim, eu fico muito feliz que a maioria dos psicólogos que a gente tem contato, e até aqui os seguidores do podcast, todo mundo se organizou para continuar trabalhando. Muita gente fazendo movimentos de atendimento online ou de atendimento a profissionais de saúde. É lindo de ver a psicologia entrando nesses ramos e se oferecendo enquanto prática curativa para essas pessoas. Então, assim, é um momento muito difícil, estamos todos juntos, estamos todos passando por dificuldades, e a psicologia se configura como uma intervenção muito valiosa nesses contextos. Então, fico muito feliz de ver que a psicologia e a análise do comportamento estão tentando e conseguindo transformar a realidade das pessoas, mesmo nesse momento tão dificultoso. Nós não temos indicações nessa semana, porque a gente preferiu fazer um episódio mais informativo. Então, as indicações ficam sobre materiais de terapia online. Então busquem resoluções do CFP, conversem com outros psicólogos sobre o trabalho, se você ainda tem dúvida. Se você tem alguma questão com terapia online, você pode também conversar com a gente. Vem no nosso direct e conversa. A gente pode te ajudar com o que talvez a gente consiga. Estamos muito felizes de estar continuando o podcast nessa quarentena. Não tem sido fácil, mas o podcast, estar aqui gravando, estar lançando podcast é muito reforçador pra gente. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado. Deixe o feedback que vocês acharam do episódio, dicas de próximos episódios, a gente adora ouvir e conversar com vocês. Então, as nossas redes sociais são, nós somos @GeacPP no Instagram, nós também somos @SantaContingênciaPod no Instagram, no Facebook nós somos Grupo de Estudos em Análise do Comportamento, e nosso e-mail é geac.pp@gmail.com.
Então, pessoal, assim, sintam-se livres para conversar com a gente sobre o que vocês quiserem. A gente está muito feliz que a gente está recebendo novos seguidores nesses últimos dias, então bem-vindo. Se você está escutando isso como seu primeiro episódio ou como um dos primeiros, saiba que nós temos vários outros episódios aí para serem ouvidos. Então, ouça a conversa com a gente adora ouvir o que vocês estão achando do nosso trabalho. Muito obrigada, pessoal, por esse momento de estar aqui gravando para vocês. Esse momento tanto de preparo quanto de gravação é muito reforçador, tanto para mim quanto para o Guilherme. Saber o quanto vocês estão interagindo com aquilo que vem sendo produzido por nós, e também dizer que a gente vem continuando a produção, continuamos produzindo. Não é objetivo nosso do Santa Contingência parar com os episódios, a gente só teve um probleminha por essa semana, mas estamos continuando. Então, que a gente possa fortalecer essa relação que temos aqui. Então, não se sintam acanhados de nos mandarem mensagens, nos chamarem para conversar, seja de qualquer assunto, mediante análise do comportamento ou não, a gente se faz aqui presente para vocês também. Muito obrigada, pessoal. Tchau, até a próxima. Então é isso, pessoal. Tchau e até o próximo episódio.